Amém, irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai agora, né? Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome de Jesus, damos início, Senhor, mais um trabalho, Senhor amado, nesse dia, Senhor, que está iniciando, Senhor. Peço, Senhor, para abençoar cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor, ouvindo, irá ouvir a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando, Pai, ricamente a Tua amada igreja, os alunos, Senhor, da escola dominical, que estão sempre aqui, Senhor, frequente, participando, Senhor, desta escola, Senhor. O Senhor esteja abençoando, Senhor, ricamente, falando aos corações de cada um. Senhor, nos dando, Senhor, cada dia mais, ó Deus, um povo temente e obediente à Tua palavra, Senhor, que venha obedecer, Senhor, os ensinamentos da casa do Senhor. Pai, que venha ser realizado, Senhor, na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra continue falando, Senhor, aos corações, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu Deus abençoe. Vamos, o nosso estudo de hoje, graças a Deus, nós estamos em dias, né, com a nossa sede, a respeito da nossa escola dominical. É a lição, né, de número 7, o estudo de número 7, a página 45, amém? Amém. Que vem trazendo o tema 2017, ano de ensinar aos meus filhos a viverem a maior experiência de suas vidas, andar com Deus. É o tema do nosso estudo. Vem falando, né, fortemente, já de início, que devemos ensinar nossos filhos a andarem com Deus. Ano de 2017 é um ano que nós vamos, para aqueles que não deram início de ensinar os seus filhos a andar com Deus, é um ano de começar a andar com Deus. Porque já não agora a ensinar nossos filhos a andarem com Deus, né? Ano de ensinar aos meus filhos a viverem a maior experiência de suas vidas, andar com Deus. O texto áureo está em Oséias 6:3, Oséias 6:3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alba será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Em breve, irmãos, por mais que pensamos que o Senhor está tardando a sua volta, que as bênçãos do Senhor estão tardando sobre a nossa vida, devemos esperar mais um pouco, porque em breve o Senhor virá para abençoar o seu povo, para levar o seu povo. Mas antes disso, a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Deus e prosseguir, irmãos, conhecendo o Senhor. Tá? Se você hoje está conhecendo o Senhor, pelas maravilhas, pelo que Deus é, pelo que você já tem servido, feito na presença de Deus, Deus tem mostrado para você o que Ele é. Mas não pode parar de conhecer o Senhor. Não pode parar de estudar a palavra de Deus. Não pode parar. Se você parar,
o próprio versículo já diz que não é prosseguir, nós temos que prosseguir, tá? Em conhecer o Senhor. Conheçamos e vamos dar continuidade em conhecer o Senhor. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva, como chuva serode que rega a terra. Uma chuva, né, tardia, e para muitos é tardia, né? Mais breve ela aparece, logo ela aparece. A chuva passando para o outro lado, a leitura em classe, ela diz, Gênesis 5, 24 e Judas, versículo 14 e 15, e Hebreus 11, 5. Mas vamos lá, Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Em Judas, versículo 14 e 15. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos, para fazer juízo contra todos os, condenar dentre eles todos os ímpios, por causa das suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios, pecadores, disseram contra ele. Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, e Deus para si o tomou, irmãos. Enoque, um exemplo de pessoa, exemplo de vida, um homem que, segundo a palavra, ele andou com o Senhor 300 anos andando com Deus, um homem que não desistiu da sua caminhada. 300 anos. Não sei se os anos de antigamente é igual ao nosso, mas eu sei que é muita coisa. 300 anos, tá? Eu falo, não sei se os anos, irmão, porque são tantas coisas diferentes de antigamente para agora, né? E eu nunca procurei saber isso, é um erro meu. Mas vamos lá. Ele andou 300 anos servindo o Senhor. Ele prometeu servir o Senhor. Segundo a Bíblia, e o que nós estamos vendo cada dia, que muitos passam a obedecer a Deus depois que algo acontece com ele, depois que um filho nasce, depois que um parente, o pai, a mãe morre, eles prometem em servir o Senhor toda a sua vida. Sempre há alguma coisa para acontecer, que acontece, e as pessoas prometem o Senhor. Por que não servir a Deus antes de tudo acontecer? Esse Enoque aqui não foi diferente, tá? Não foi diferente com ele. Depois que algo aconteceu na sua vida, ele passou a andar com Deus, tá? E os irmãos já sabem o que é que aconteceu com ele? Pode falar. Nasceu o filho dele, depois que nasceu o filho, ele começou a andar com Deus. Isso. Depois que nasceu o filho dele, ele passou a andar com Deus. Quer dizer que antes, pelo que a gente vê, parece que não andava, né?
Pode ser aquela pessoa que crê em Deus, mas não tinha aquele compromisso em andar com Deus. Muitos aceitam hoje a Jesus e levam a vida como antes. Não é uma vida transformada. Agora, quando você passa a andar com Deus, a obedecer a palavra do Senhor, Deus passa a andar com a pessoa. Sabia? Que Deus passou a andar com Enoque, Enoque com Deus. Tanto que o Senhor agradou de Enoque, que levou, irmão. Ninguém nunca achou ele mais. Ele foi trasladado, foi arrebatado, foi levado, sumiu. Tá? Então, porque Deus agradou da sua ação, do seu compromisso que ele tinha. Mas isso, nasceu um filho, algo que nos chama a atenção, algo que nos faz ter compromisso com Deus, algo que mexe com a gente para poder ensinar os filhos. E o que o texto quer nos dizer? O que a leitura quer nos dizer? Que os nossos filhos estão de olho em nós. Aquilo que nós fazemos é o que ele vai fazer. Os nossos exemplos é o que vai ficar para os nossos filhos. Se tem uma pessoa que está de olho, é eles. Não pense que vizinho, o vizinho também está de olho em você, mas seus filhos está dia a dia. É que está comendo na mesa mesmo, no mesmo prato com você. Estão vendo todas as suas ações, todos os seus compromissos com Deus. Momento que você fica nervoso, momento que você fica manso, momento que você agrada a esposa, ele está de olho em você. A hora que você desagrada, a hora que você fala algo. Tem criancinha, 3 anos, já quer bater no pai, quer bater na mãe, porque o pai e a mãe fazem a mesma coisa, um com o outro. Cada um quer bater no outro. Aí o filho quer fazer a mesma coisa. E quando crescer, irmãos, se Deus não tiver misericórdia, vai fazer a mesma coisa. Tá? Vai fazer com a esposa, tá? Quando casar, vai agir do mesmo jeito. O que a Bíblia nos ensina? É ensinar nossos filhos o caminho que devem andar. E com certeza esse Enoque aqui fez alguma coisa. Ele ensinou. Ele já havia aprendido, tá? Ele já tinha aprendido de alguém que ensinou ele. Porque se ele passou a andar com Deus, alguém uma vez na vida chegou nele e falou, ensinou: meu filho, é assim, meu neto é assim, meu tataraneto é assim, é assim que você vai fazer, você deve servir o Senhor. Para que o Senhor agrade de você, você tem que servir assim. Eu leio tudo aqui? Texto, né? Introdução. Amados, 2017, isso, né? Amados, 2017 está está cada vez mais perto. Quantos sonhos, projetos, alvos, objetivos? Minha casa, como anda? Meus filhos educados, arrumados, alimentados? Minha esposa feliz, sorridente, esperançosa? Meu esposo, né, você que é mulher, realizado, trabalhador, fazendo planos? Como tem sido nossos cultos domésticos?
Meus filhos estão crescendo no relacionamento com Deus? São coisas que nós estamos aprendendo desde a primeira lição, as primeiras revistas que nós temos. Como é que está a nossa vida, a vida dos nossos filhos, os ensinamentos a respeito dos nossos filhos, o nosso ensinamento para com eles? Temos agido de acordo com o que nós temos aprendido? Tem faltado alguma coisa para seu filho? A educação? Como está a educação dele? O alimento? Como está a sua esposa? Você está feliz, sorridente diante deles? Ela está feliz, dando uma boa educação para o seu filho? Você dando uma boa educação para seu filho? Como tem sido nossos cultos domésticos? Como tem sido os nossos cultos domésticos? Um arraso, né, irmãos? Uma glória, né? Amém? Amém, irmãos. Se não temos feito, ele está falando aqui, ó. Já é para ter feito. Já era para ter feito esses cultinhos domésticos. Mas se não fez, 2017 está chegando. É hora de você colocar em prática os planos seus. Você fez plano em 2016, agora vai entrar 2017. Que os planos se realizem de ensinar seus filhos. Não deixe que, quando chegar o final de 2017, a gente venha ensinar novamente que 2018 é ano de você concretizar o que você planejou em 2017. Porque senão, os anos vai passando, você vai ficando velho, a sua criança vai crescendo. Amanhã ou depois, a hora que você quiser ensinar o seu filho, ele não vai querer, porque já é tarde demais. Tá? Eu vi um vídeo, uma montagem que eles fizeram, o filho todo dia querendo brincar com o pai, querendo conversar com o pai, e o pai lá no computador, o pai lá fazendo as coisas. Não, agora não, agora não, agora não. O filho ficou velho, cresceu, ficou velho. O dia que o pai chegou e conversou com o filho falou: agora não, pai. Tá? Porque ia para outros caminhos. Porque o pai não tinha tempo para ele. Toda vez que ele ia brincar com o pai, era momento do pai ensinar, o pai não tinha tempo. Agora, quando o pai passou a ter tempo, o filho já não tinha mais tempo para ouvir o seu pai. Então nós temos que ensinar hoje, educar hoje, tempo para os nossos filhos hoje. Se tem uma coisa que é prioridade, é nossos filhos, nossa família. E a casa do Senhor, irmãos, a Bíblia te ensina que prioridade é a sua casa, seus filhos, ensinar os seus filhos. Se você vai ensinar seus filhos, eles vão vir para a igreja, eles vão estar louvando o Senhor. Prioridade sua família. Nenhuma empresa te proíbe de você cuidar da sua família. Deus não vai proibir de você cuidar da sua família. Por quê? Porque são herança do Senhor, e herança do Senhor tem que ser bem ensinada e bem cuidada. Amém? Eu espero que os irmãos entendam dessa forma, tá? Como está a minha casa? Edificada no Senhor? Talvez não tenhamos todas as coisas em seus devidos lugares, mas se o Senhor está nos dando a oportunidade de ver 2017, quem sabe não é esse ano de nos empenharmos e ensinarmos os nossos a viverem a maior experiência de suas vidas, a andar com Deus.
Assim, um personagem bíblico torna-se relevante, o seu nome é Enoque, o qual tem o seu nome, o significado de início, né? Também, que iniciou a sua carreira, a sua vida com Deus e não parou mais, até ser levado para o Senhor. Ele agradou a Deus. A sua vida foi inteiramente entregue ao Senhor. Ele viveu o presente com Deus, irmãos. A sua emoção foi 300 anos emocionado com o Senhor, servindo o Senhor. Ele serviu o Senhor todo o tempo dele. Tanto que a Bíblia diz que ele chegou a profetizar que ele via milhares, miríades ou milhares de pessoas, milhares de anjos vindo. E isso vai acontecer, irmão. Se não tem acontecido para muitos, vai acontecer. O Senhor virá buscar, Ele virá aparecer, vai aparecer nas nuvens com milhares de anjos para buscar a sua amada igreja. E ele profetizou a respeito disso. Não é Novo Testamento, está escrito no Novo Testamento essas palavras dele, mas está lá no Velho Testamento, tá? E ele andou com Deus, e importa que nós também andamos, né, com o Senhor. Você conhece Enoque? A origem do nome Enoque é hebraico, e o seu significado é aquele que foi consagrado. Também tem outros significados que são opostos: o iniciante e também mestre. Isto é algo bem interessante. Enoque é filho de Jared. Gênesis 5:18. Quando nasceu, seu pai contava com 162 anos de idade. A grande experiência de sua vida se deu quando contava com 65 anos de idade, pois ocasião do nascimento de seu filho, chamado Metusalém, que significa homem de paz. Jared, Enoque é filho de Jared. E certeza, né, irmãos, que esse homem aqui andou também com Deus, ensinou seu filho a andar com Deus. Foi por isso que ele aprendeu a andar com o Senhor, tá? Gênesis 5:18. Gênesis 5:18. Gênesis 5:18. E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jared, depois que gerou Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos. Um homem que viveu quase do tanto de Metusalém. Amém? Quase. Matusalém, né? Ou Metuselá, Gênesis 5:21. Homem que mais viveu segundo Gênesis, capítulo 5:28. A Bíblia declara que Enoque começou a andar com Deus e andou com Deus 300 anos e não se desvia um dia sequer. O nascimento do filho Metusalém foi um mar da sua vida de Enoque, na vida de Enoque. Por alguma razão,
que a palavra de Deus não relata, ele passa a andar com Deus. Tá? A Bíblia relata que Matusalém é o homem mais velho. Tá? Mais velho. 69. Será que filho nos aproxima mais de Deus ou nos afasta dele? O nascimento dos filhos deve produzir em nós um novo sentido de vida. Enoque toma uma decisão espiritual e passa a andar com Deus todos os dias da sua vida, tornando-se um homem profundamente espiritual, que aos 365 anos de vida será tomado pelo Senhor e não é mais visto. Então ele foi tomado para Deus. E será que ele viu seu filho andar com Deus? Não. Será que seu filho andou com Deus? Matusalém é um homem mais velho. Fala da velhice dele, né? Mas Enoque não chegou a ver. Porque tem coisa, irmãos, na vida. Não estou falando que isso aconteceu com Matusalém. Seu pai passou a andar com Deus, teve compromisso. Tem coisa nesta vida que nós temos que deixar pai, mãe, esposa, filhos e passar a servir o Senhor. Independente de filho, de pai, de mãe, servir ao Senhor, servir a Deus, pronto para partir com o Senhor a qualquer momento. Servir ao Senhor com toda a nossa alma, todo o nosso ser. Filho, ninguém pode separar você do compromisso que você tem com Deus. Ninguém. É por demais interessante a história de Enoque. Se não vejamos, quando lemos a palavra de Deus, notamos que com a criação, Deus traz à existência um ser completamente diferente dos demais, o homem feito para ter comunhão com o Criador. O homem conhece o pecado, Gênesis 3:8, e pela primeira vez se esconde da presença do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia para com ele conversar. Adão e sua mulher perdem o contato direto com Deus. Ao serem retirados do jardim, coabitando Adão com Eva, lhes nasceu 2 filhos, Caim e Abel, sendo que Caim mata Abel e foge. Depois deste acontecimento, conforme nos descreve Gênesis 4, 25 e 26, nasce o terceiro filho, Sete, a quem também nasce um filho, e chamou seu nome Enos, que era neto de Adão. Com Enos começou a invocar o nome do Senhor, e assim o homem, é o homem dá um passo fundamental para recuperar o contato perdido Deus e homem. O homem passa a andar com Deus. Depois que nasceu filhos, em vez do pai dar um exemplo para o filho começa a dar exemplo para o pai. Engraçado, né? O pai precisa dar exemplo. E muitas das vezes os filhos dão exemplo para os pais. Quantas vezes o pai ou o filho chega lá na roda, lá na beira do boteco,
O pai caído, rolando no chão, e o filho, pai, não faz isso, raspa o pai, leva para casa, dá banho no pai. Em vez do pai estar cuidando do filho, o filho está cuidando do pai. Pode ter acontecido que o filho aprendeu alguma coisa a cuidar do pai, mas muitas das vezes, o filho torna-se um exemplo. Quando continuamos a estudar a genealogia de Enos, percebemos que seu trisneto, tataraneto, recebeu a transmissão e o conhecimento da necessidade de continuar invocando o nome do Senhor, e não só de se invocar, mas também de andar, isto é, ter uma intimidade maior com o Senhor. E este levou tanto a sério seu relacionamento com Deus, que Deus para si tomou. Este foi o Enoque, Gênesis 5:24. Ele levou tanto a sério o que seus pais ensinaram, irmãos. Andou com Deus. O que o pai ensinou, ele levou a sério. O que os seus antepassados ensinaram, levou a sério. Ele fala que o tataraneto, ele recebeu a transmissão da informação de invocar o nome do Senhor, então no tataravô dele, às vezes o avô, o bisavô e o pai, às vezes não teve, mas ele veio uma geração atrás, lá no tataraneto dele. Tataraneto. Então, ou seja, eles eram o tataravô dele. Então recebi essa transmissão da informação de invocar o nome do Senhor lá no tataravô. Então, lá de trás, a palavra de Deus, quando ela é ensinada, irmãos, as pessoas, os filhos, aprendem. Nós não podemos desdeixar e parar de ensinar nossos filhos, porque um dia nós vamos embora, os nossos filhos vão ficar aqui, e é eles que vão ensinar. É de lá, dos nossos filhos, que vai nascer outros pastores. Nós somos pastores hoje, obreiros hoje, mas dos nossos filhos vai nascer alguém que vai viver aquilo que hoje eu estou ensinando, aquilo que está sendo pregado hoje. Daqui a alguns anos é que vai ser obedecido através dos nossos filhos que vão nascer. Filhos, dos nossos netos. Então o exemplo precisa ser deixado. Enoque, um pai dedicado à intimidade com Deus. O texto bíblico deixa bem claro que após o nascimento de seu filho, Enoque passou a dedicar inteiramente a Deus. Ele inicia um aprofundamento em seu relacionamento com Deus aos 62 anos. Por isso o significado de seu nome ser iniciante. Depois de 300 anos andando com Deus, ele se tornou um mestre no andar com Deus. É por isso que tem o significado iniciante e mestre, tá? Iniciante e mestre. E aquele que foi consagrado, tá? Que também é o outro significado do seu nome. Aqui temos um ponto essencial. Ao andar com Deus, Enoque transmite a seus filhos o ensino que tal fato é possível. Nossos filhos nos devem ver andar, viver e obedecer a Deus até irmos ao céu.
até o ponto final daqui, tá? Dessa terra. Nós temos que ser o maior exemplo deles. Não deixe que ninguém seja exemplo do seu filho, porque se você deixar, às vezes o exemplo de outras pessoas vai corromper o seu filho. Agora você precisa ser o maior exemplo. Ensina seu filho no caminho que ele deve andar. Essa palavra que guarda diz assim: ao andar com Deus, Enoque transmite a seus filhos o ensino que tal fato é possível. Existe uma coisa muito importante nisso aí, porque às vezes nós queremos ensinar os nossos filhos servir a Deus, a adorar a Deus, a andar na presença de Deus. Nós queremos ensinar, só que eles olham para nós, mas não vê facilidade nisso, só vê dificuldade, só vê problema. E nós mesmos podemos fazer com que os nossos filhos desistam. Eu conheço muito pai crente que quando o filho cresce, ele deixa de ser crente. A mãe crente na igreja não aberta. Quando o filho cresce, ele deixa, não gosta nem de ver falar em crente. Você chama ele para a igreja e fala: Deus me livre. Meu pai foi crente a vida inteira. E por quê? Porque parece que ser crente era um suplício. Andar com Deus parece que era um suplício. Não era uma felicidade, não era um prazer, não era uma alegria, não era um regozijo, era uma obrigação. Hoje tem que ir para a igreja: não, não estou aguentando, não posso deixar de ir. Nossa, mas esse. E aí a família começa a olhar e dizer assim: peraí, eu me livro disso aí. Quer dizer, esse ponto aqui muito importante. Dentro da igreja, os filhos vão aprender que dentro da igreja tem homens e mulheres de Deus que devem ser exemplo para eles. Por isso que os pais deles estão sendo. Eles não confiam só nos pais, eles passam a confiar nos homens e nas mulheres de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não devemos confiar no homem, mas que não é de Deus. Quando se é de Deus, nós temos que confiar sim. Nós temos que confiar sim. Então aí passa a introduzir o filho numa família, a introduzir a minha família na família que ela deve ser introduzida. Em quê? Na família de Deus. Hoje, graças a Deus, eu tenho 2 filhos pastores, eu tenho netos já na obra, já consagrado no nosso ministério. Então, tenho bisnetos já louvando o Senhor. Então, agradeço muito ao Senhor por isso e tem exemplo. Por quê? Da onde veio isso? De dentro da casa do meu pai, que me ensinou que eu tinha que confiar no pastor da minha igreja, no que o pastor da minha igreja ensinava. Eu não via meu pai chegar em casa e falar mal do meu pastor. Quando eu chegava em casa, meu pai falava bem do meu pastor, falava bem da minha pastora, falava bem da minha igreja. Então passei a ter amor e respeito pelo pastor da igreja, pela igreja, que para mim não é sofrimento ser crente, para mim é um prazer, é a única saída do mundo. Então nós, dentro dessa lição, nós estamos aprendendo uma coisa muito importante, graças a Deus por isso. Obrigado, pastor João. Amém, irmãos. E nós, irmãos, não podemos deixar morrer, tá? Essa vontade, esse compromisso com Deus, não podemos deixar morrer, tá? Porque muitos têm deixado morrer, não têm dado o exemplo necessário. Mas quando também muitos, têm dado um exemplo bom para seus filhos a andar com Deus. Então o que? Repetindo, nossos filhos devem ver andar, nossos filhos nos devem ver andar
viver e obedecer a Deus até irmos ao céu. Com certeza, nos dias em que vivemos, é muito mais fácil alguém andar como quer, no ritmo da maioria, do que andar com Deus. Infelizmente é assim. Não é felizmente. Se fosse felizmente seria uma coisa boa, mas infelizmente é assim. Muitos andam como quer, faz o que quer, anda com o pensamento da maioria, não tem controle, não tem sabedoria de Deus e vive como quer. E não é assim. Temos que viver segundo a vontade do nosso Deus, que para muitos é impossível, mas para Deus é possível, e nós temos que acreditar que é possível andar segundo a vontade do Senhor, andar em santidade, em honestidade. Se eu deixar de ensinar aos meus filhos que eles devem ser santos, ao que eles ficar velhos, bem que meu pai falou que ninguém dá conta de ser santo. Agora, se eu falar para ele que deve ser santo, procurar a santidade, viver em santidade, quando eles ficar velhos, vão aprender bem que meu pai falou, bem que meu pai mostrou o exemplo de Enoque, um homem que se tornou, foi morar com Deus, e quando se torna santo, irmão, vai morar com Deus mesmo, tá? Quando deixa de fazer as coisas deste mundo, se torna santo e passa a morar eternamente com o Senhor. E foi assim com Enoque, passou a andar, foi embora, não deixou recado para ninguém. O único recado que ele deixou é que devemos servir a Deus em todo o tempo. Muitos que dizem ter fé andam conforme seus próprios interesses e não de acordo com a vontade de Deus. Sejamos cuidadosos em seguirmos o exemplo de Enoque. Creia, teu filho está te observando e fará o máximo para imitá-lo. Uma coisa absurda que eu vejo hoje: os nossos filhos vê tudo o que acontece. Qualquer coisa que acontece com a gente, nós ficamos irados, irritados, pecamos, deixamos de vir na igreja. Qualquer coisa que o pastor fala aqui no púlpito, se está servindo para a família deixa de vir para a igreja. Os filhos estão aí junto, estão crescendo junto e vendo essa burrice. Qualquer coisa que o pastor fala, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais naquela igreja, aquela igreja para mim não serve, eu vou sumir, nunca mais vou pôr os pés ali. Os nossos filhos, os netos estão observando cada palavra que nós proferimos, tá? E o desejo seu é o desejo do seu filho. Seu filho vai ter o mesmo desejo seu. Nunca mais ele vai colocar os pés aqui, porque é isso que nós estamos ensinando. Às vezes tem vezes que eu falo nós, para não apontar você. E quando eu falo nós, o pregador que estiver aqui ensinando, pastor, nós não podemos levantar contra se ele fala nós. O que ele ensina, o que eu passo para os irmãos, é preciso ser reverenciado e respeitado, tá, irmãos? É preciso. Que às vezes eu tenho essa mania de falar nós.
generalizando todos. Quem é que pensou o contrário ao que eu estou falando aqui? Pode ter 1 ou 2 ou 3, 4, a igreja inteira. E eu sempre já vi muitas pessoas debaterem, pastores debaterem, quando alguém fala que alguém na igreja tem que consertar, precisa consertar, está em pecado, e a gente precisa acusar ele, apontar. Não, irmãos, não é isso. A pregação é ministrada para que a pessoa conserte. Porque tudo que acontece na igreja, primeiro eu tenho que ter uma testemunha, ter 2 testemunhas, falar com a pessoa em particular, depois apresentar para a igreja. Então tem tantos processos que tem que ser feito, para depois excluir a pessoa e falar: ó, você não vale nada, você não está aqui mais, você não pertence mais a essa igreja. Então, irmãos, é bom se a gente entendesse dessa forma, levar a sério a palavra de Deus e aos ensinamentos. Teu filho está te observando e fará o máximo para imitá-lo. Em Hebreus 11:5, temos pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E qual é o exemplo que nós damos para os nossos filhos? Temos dado para nossos filhos. Não é chicoteando e nem te acusando, mas se tivesse feito um esforço, um pouquinho mais de esforço, quem sabe a nossa família estaria tudo aqui, junto, louvando o Senhor, ou em outra igreja, servindo o Senhor. Só um pouquinho mais esforçasse, tivesse esforçado, só um pouquinho, tá? Seu arrebatamento se deu por causa da fé, e isto é símbolo do que está para acontecer no mundo. Fica claro que só serão arrebatados aqueles que têm fé em Jesus Cristo, que o aceitaram como Salvador e Senhor de suas vidas, pois só estarão com Deus os que são caracterizados pela fé bíblica. São só os que servem o Senhor, irmãos. Mas fulano é tão bom, mas aquele filho é tão honesto, aceitou o Senhor, tem compromisso com Deus? Não. Então não tem como ser arrebatado e ser levado para o céu. Não adianta eu querer ser bonzinho com os outros aqui na terra e ser mal com o Senhor, não obedecer a palavra de Deus. Não adianta eu fazer caridade com as pessoas e maltratar o mestre, aquele que morreu por mim e por você, desfazendo da obra dele, da morte dele. Nós temos que valorizar o que ele tem feito por nós. Não há outra forma nem fórmula para alguém alcançar a vida senão a fé. Tem que ter fé, compromisso com a palavra do Senhor, obediência. Não existe outra forma de salvação senão a fé. Ou a pessoa crê no plano de Deus e o aceite, ou estará perdida para sempre. Pela fé, Enoque foi estar com Deus para sempre. Isso foi por meio da fé dele. Você já se perguntou por que Deus tomou Enoque?
tomou a Enoque? Como todo e qualquer homem que queira, Enoque andava com Deus e não passou pela morte. Então quer dizer, Enoque andou com Deus. Enoque não andou segundo os seus próprios interesses, andou segundo a vontade do Senhor. Enoque se tornou mestre nas coisas de Deus. Ele andava com Deus, ensinava as pessoas, tanto que nós vimos lá em Judas 14, que ele ensinou, que ele profetizou. Ele dizia que o Senhor estava vindo para fazer justiça contra os ímpios, e vemos que parte desta profecia se cumpriu mais tarde por ocasião do dilúvio. Enoque nos deixou, o maior exemplo que Enoque nos deixou foi o exemplo espiritual. Sem ter lido Tessalonicenses 1,16, que diz que Jesus virá buscar a sua igreja, e no momento que a trombeta tocar, seremos levados aos céus. Os que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados em um abrir e fechar de olhos. Enoque, tomado por Deus, já profetizava, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então não vai ficar impune, irmãos. As pessoas que levantaram, que são ímpios, que levantaram contra Deus, se puseram contra tudo que se diz Deus, não vai ser salva. Não vai. Não é eu que julgo, não é Jesus que julgou, que está julgando, mas é a palavra do Senhor. Tal era a comunhão com Deus que Enoque profetizou sobre a segunda vinda de Cristo, e também sobre o aparecimento de falsos cristos. Parte de sua profecia está se cumprindo, e outra parte vai se cumprir. Então aquilo que não cumpriu vai se cumprir, o que Enoque falou, o que ele profetizou. 4. 2017 anos de ensinar aos meus a andar com Deus. Muitas vezes pensamos que o que fazemos não influencia os demais. Acreditamos que ninguém nos vê e nossas atitudes e decisões passam despercebidas. Nós pensamos assim, que ninguém está nos vendo. Cuidado, os teus, que são os teus filhos, seus parentes, os teus estão te vendo, teus filhos, teus netos, teus bisnetos, teus maiores observadores, são os teus maiores observadores, tá? Enoque já tinha recebido toda uma tradição de seus antepassados, de serviço a respeito a Deus. Ele resolve aprofundar-se nessa relação. Ele recebeu os ensinamentos. Agora, o que aconteceu é que ele resolveu andar com Deus, e Deus para si o toma. Mesmo sem talvez saber, acaba por influenciar sua geração, pois após o nascimento de seu filho, vive ainda mais 300 anos
andando com Deus. Seu exemplo fora tão grande que seu bisneto Noé tomou ou também andou com Deus. Gênesis 6, versículo 8 e 9. Ter intimidade com o Senhor é possível para qualquer um de nós, basta desejar e agir. Então quer dizer, ele era o quê? Noé era o quê? Bisneto de Enoque. Acreditou em Deus. Então quando o Senhor falou: Noé, eu vou destruir a terra, Noé, com água, Noé, faz lá uma arca para que esse povo salve. E mais que depressa, irmãos, acreditava em Deus, acreditou na palavra, tá? E construiu a arca. E apenas a sua família e os animais foram salvos. Hã? Nós podemos de novo, foi a terceira geração, né? Noé foi a terceira geração. Terceira geração depois de Enoque. Tal atitude gerará em nossos descendentes, no mínimo, a curiosidade de saber e entender sobre o andar com Deus. Enoque não teve seu filho, Enoque não teve seu filho Metusalém andando com Deus. Está vendo aí? Tampouco seu neto Lameque, mas seu bisneto Noé. Então Metusalém lá, o Matusalém, é um homem velho. A Bíblia trata de que ele era um homem velho, mais velho da Bíblia, né? Os historiadores. Aquela parte que você falou de ser bonzinho, Não tinha. a prova está aí. Como é que é o significado do nome Metusalém? Matusalém? Um homem de paz. Homem de paz, isso. Quer dizer, ele se dava bem com todo mundo, era uma pessoa ótima, mas não andou com Deus, lascou. Então, E aí mostra também outro sentido. Porque antes, irmão, o momento que era E Deus. assim, o exemplo, muitas vezes, né? É ser sujeito a Os Deus. pais ensinam, às vezes os pais dão um bom exemplo, ensinou os filhos, mas quando os filhos crescem, eles não crescem tudo, entendeu? Mas aí você não deve desanimar por isso, porque às vezes você não vai ver. É o que o pastor Janine muitas vezes pega aqui. Às vezes você não, pode ser que Deus não permita você ver, entendeu? Mas a semente que você plantou, um dia ela vai germinar, entendeu? Então quer dizer, ó, Enoque, ele não viu seus filhos servir a Deus, não viu seus netos, mas o efeito do andar dele com Deus foi lá para os netos. Foi. Então quer dizer, a semente vai germinar, um dia ela vai germinar. Então a fé que nós temos que ter é essa, que nós temos que deixar o exemplo. Mesmo que os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos não vai seguir, mas às vezes lá na quarta geração, nosso tataraneto vai ouvir, porque nessa época aqui, o povo contava história. Às vezes, né, ia passando de geração em geração. Às vezes não é quem que era fulano, quem que era meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Aí chegou lá em nós, seu tataravô foi esse, entendeu? Ele teve uma vida com o Senhor, ele andou 300 anos servindo a Deus e depois ele sumiu. Deus tomou ele para si. Então isso tocou nele, né? Chegou uma geração que lá viu que aquilo ali era importante e seguiu um exemplo. Então a importância não é só os pais, os avós também dão exemplo, os netos, os bisavós e assim sucessivamente. Mas tem que deixar o exemplo. amém. Então, tal como seu bisavô aprofundou ao máximo a intimidade com Deus, Noé andou com Deus. Reflita comigo, a maior herança que pais podem deixar para seus filhos é ensiná-lo a andar com Deus. Intimidade com o Senhor é o maior bem que posso legar para os meus filhos e netos. Creia, estamos vivendo os momentos que antecedem a vinda de Cristo. Se ensinarmos os nossos a andarem com Deus, ao vir a repetida destruição, haverá entre nossos descendentes um Noé, com quem Deus falará, e este obedecerá.
salvo eles estarão. Não esqueça, somente nós e demais ninguém é que podemos levá-lo a andar com Deus. 2017, ano de ensinar meus filhos a andar com Deus. Amém? Estudo, feito pela pastora Geise Ramos Teodoro, da Igreja Brasil para Cristo, 7, tá? Então fica aqui, irmãos, e vamos continuar ensinando nossos filhos. Ela é filha do pastor. A filha do pastor Gideon. A filha mais. Jesus Teodoro, a pastora. Então, irmãos, continuemos, a ensinar nossos filhos a andar com Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.